Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 10. Atos, capítulo 9, e o versículo de número 10. Todos acharam? Digam amém. Quero cumprimentar os irmãos internautas com a santa paz do Senhor Jesus. Se este canal tem sido bênção para a sua vida, eu gostaria que você partilhasse esse canal para outras pessoas, para que também as outras pessoas possam sentir o que você está sentindo, ouvir o que você está ouvindo. Seja bênção na vida de outras pessoas, compartilhe este canal para que nós possamos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. Atos capítulo 9 é a mensagem dessa noite. Nós iremos falar sobre o vaso escolhido nesta noite. Vamos falar sobre o vaso escolhido. Nós estamos em uma série de mensagens. Esta é a quinta mensagem falando sobre o vaso. A mensagem anterior nós falamos sobre o uso do vaso. Agora nós iremos falar sobre o vaso escolhido. Então, Atos capítulo 9, versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Pedro, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga comigo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga: vaso escolhido. Diga: eu sou um vaso escolhido. Muito bem. Queridos, a passagem ora lida nesta noite vai falar de um homem desconhecido. Quem é este homem desconhecido? O nome deste homem é Ananias. Ananias é um discípulo oculto. Ananias é um discípulo que nem mesmo os pregadores conseguem ver Ananias. Hoje, no momento ofertório, nós ouvimos aqui falar de um péssimo discípulo, que também chamava Ananias, que está escrito no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos. Este Ananias foi um Ananias infiel e ainda levou a sua esposa também à infidelidade com Deus. Mas o Ananias do capítulo de número 9 é totalmente oposto do Ananias capítulo de número 5. Este aqui é outro Ananias, Ananias discípulo. Este era um judeu que morava na cidade de Damasco. Era um discípulo, podemos dizer, que ninguém via. Era um discípulo desconhecido. Mas a Bíblia diz que Deus via Ananias. Deus sabia que Ananias era um discípulo amado, um discípulo obediente,
que Ananias era um vaso, e vaso, para ser vaso na mão do oleiro, é preciso ser obediente. Não adianta você dizer que é um vaso, e é um vaso desobediente. Uma das nossas irmãs levitas aqui da nossa igreja, um dia escreveu em um papel, e me deu algumas características do vaso, e embaixo ela escreveu assim: pastor, foi o Espírito Santo que me deu. E uma das características do vaso, que este bilhete que chegou até as minhas mãos, é que o vaso deve ser obediente, porque o vaso não pode ter domínio próprio, o vaso não pode se mandar, o vaso não pode se escolher, o vaso não pode ir aonde ele quer, aonde ele deseja. O vaso tem que obedecer ao seu Senhor. E nós vemos aqui Ananias. Deus vai dar uma ordem para Ananias. E esta ordem que Deus vai dar para Ananias é uma ordem de difícil entendimento. É uma ordem aonde Deus vai mandar este vaso fazer algo que talvez se fosse eu não faria. Talvez, quem sabe, se fosse você também não faria. Por quê? Porque Deus vai dizer para Ananias o seguinte: Ananias, meu filho, eu gostaria que você fosse até a rua direita e vai na casa de um homem chamado Judas. Quando fala Judas, dá até para arrepiar, porque na memória aqui Deus começa a apagar, porque às vezes o problema não está no nome da pessoa, está na pessoa. O Judas que acompanhou Jesus discípulo, o problema estava nele, não estava no nome. O problema de Ananias, capítulo de número 5, não estava no nome Ananias, estava no dono do nome. Porque muitas das vezes o problema não está no nome do vaso, está no vaso. Então, Deus agora vai usar Ananias e vai dizer para ele ir na casa de Judas. Nós sabemos que o Ananias anterior do capítulo 5 já tinha morrido, porque morreu no pé do altar, por mentir ao Espírito Santo. Nós sabemos que o Judas anterior também já tinha morrido. Mas agora Deus está falando de um Ananias vivo. Deus está falando de um vaso, aleluia, que dá honra ao nome do Senhor. Deus agora está falando de um vaso, aleluia, que está disposto a obedecer a sua voz. Deus está falando de um vaso, aleluia, apagando a mancha do outro vaso que não quis obedecer à voz de Deus. Mas sempre existe alguém que quer obedecer e que vai obedecer à voz do seu Senhor. Então escute, Ananias vai à casa de Judas. Judas? Sim, Judas. Esse Judas não é aquele Judas, é outro Judas, porque ele hospedou alguém lá. E eu quero que você vai orar, Ananias, por esse alguém que está hospedado na casa de Judas. Aí Deus deu o endereço para ele, é na rua direita, é assim, assim, assim. Deu as coordenâncias do GPS. Tudo bem, Senhor, eu entendi. Eu sei até onde é a casa desse Judas, eu sei aonde é essa rua. Mas eu vou orar por quem? Aí Deus disse: você vai orar por Saulo. Saulo? Quem é Saulo? Aí Ananias
Ananias vai agora falar para Deus, dizer: Deus, este Saulo é aquele que persegue os crentes? Senhor, este Saulo é aquele Saulo que pegou cartas com o sumo sacerdote para correr atrás de crente e matar crente? Aí Deus disse: sim, é ele mesmo. Então Ananias não sabe da história do que aconteceu com Paulo antes de chegar a Damasco, mas Deus sabe e conhece a história, porque quem faz a história é Deus, quem faz acontecer é Deus, quem muda a história é Deus, quem muda o percurso é Deus. Então a Bíblia diz que Ananias vai indagar com Deus e dizer: Deus, eu estou pronto para obedecer, mas eu quero dizer para o Senhor o seguinte: este homem é perigoso. Como é que eu vou orar para um homem tão perigoso desse, se nós não podemos nem encostar perto dele, porque é ele que está procurando o povo de Deus para matar? E a Bíblia diz que Saulo saiu de Jerusalém com cartas do sumo sacerdote para prender os crentes e levar preso para Jerusalém. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus, antes de Saulo chegar em Damasco, teve um encontro com ele, pertinho da cidade. Só que Ananias não sabe da história. Então Deus disse para Ananias o seguinte: olha, Ananias, ele está na casa de Judas e ele está bem orando. E você sabe quando foi isso? 3 dias depois que Saulo caiu no caminho de Damasco, com a luz, quando Jesus apareceu para ele. 3 dias depois, está lá Saulo, fazendo o quê? Orando: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Um dia, ele não almoçou, não jantou, não tomou café, e está lá de jejum. Segundo dia, está lá Saulo orando, clamando a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não vou mais perseguir o teu povo, eu não vou mais, Senhor. Porque sabe o que Deus fez? Deus tinha aparecido através do Senhor Jesus no caminho de Damasco, e Saulo ficou cego, ficou completamente cego. Ele foi puxado e levado para Damasco, ele foi perseguir os crentes, mas em vez dele perseguir os crentes, Jesus é quem perseguiu ele. Porque coisa horrenda é para alguém que persegue crente, um dia vai quebrar a cara. Eu vou explicar tudo então. Coisa terrível é para alguém perseguir crente. Paulo era um perseguidor dos crentes, mas um dia Jesus encontrou com ele. Não foi ele que encontrou com Jesus, foi Jesus que encontrou com ele. Então ele fica completamente cego. Eu não quero deter nessa mensagem. E ele vai para Damasco, ele completa a viagem. Então ele está na casa de Judas, fazendo o quê? Orando. A Bíblia diz no versículo de número 11, que ele estava orando, clamando a Deus. Aleluia. Quem sabe ele estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não vou mais perseguir os crentes. Eu pensei que eu estava te perseguindo, eu pensei que estava perseguindo esse povo que era uma seita, mas eu estava perseguindo o Senhor. Eu não vou perseguir mais. Quem sabe quantas promessas Saulo fez para Deus, fez para o Senhor Jesus. Então Deus aparece para Ananias, que é totalmente desconhecido, que ninguém sabe quem ele é, mas uma coisa ele é vaso.
Vaso prontinho para Deus encher, vaso prontinho para Deus usar, vaso prontinho para obedecer a voz de Deus, vaso prontinho para ser cheio de Deus. Eu não sei se até esse exato momento você, como vaso, já foi usado por Deus alguma vez, mas se for necessário, aleluia, hoje ainda Ele pode te usar, hoje ainda Ele pode te encher, hoje ainda Ele pode te dar uma ordem, hoje ainda Ele pode falar contigo, hoje ainda Ele pode te dar um sonho, hoje ainda Ele pode te dar uma visão, hoje ainda Ele pode te dar uma ordenança para você fazer algo poderoso para Ele. Aleluia. Então Ananias, vaso obediente, porque antes de Deus escolher Paulo, Deus primeiro escolhe Ananias. Eu vou repetir isso. Antes de Deus escolher Paulo, Ele primeiro escolhe Ananias. É Ananias, é quem vai colocar as mãos sobre Saulo. É Ananias que vai, aleluia, mandar Paulo levantar. É Ananias que vai fazer parte da história de um dos maiores pregadores que já passou pela terra, chamado Paulo. É Ananias que vai colocar a sua mão sobre a cabeça de alguém, aleluia, quem mais escreveu nos evangelhos. É Ananias que vai colocar a mão na cabeça daquele que mais fez viagem missionária. Ananias que vai colocar a mão sobre a cabeça daquele que vai pregar para as nações. É Ananias que vai colocar a sua mão sobre a cabeça daquele que vai pregar para os reis e pregar para os sacerdotes. Deus chamou Ananias, aleluia, para uma obra específica, e nesta noite eu quero te dizer, Deus também te escolheu para fazer uma obra específica para a tua obra. Se você acredita, aleluia, glorifica este Deus, porque Ele te escolheu. Aleluia. Muitas das vezes você não sabe o que está por trás de um mandado de Deus na sua vida. Ananias não sabia de nada, então Deus disse: vai. Ananias disse: mas ele é perigoso, mas ele mata crente, mas ele persegue os crentes. Aí Deus disse: perseguia, matava. Ele é para mim, Ananias, um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Vai. Ele obedece. Deixa eu dizer para você, vaso, você é vaso ou você é vaza? Eu vou repetir. Você é vaso ou você é vaza? Pastor, o que isso significa? Significa o seguinte: que tem muita gente que Deus manda, em vez dele ser vaso, ele vaza. Em vez de fazer, vaza. Você é vaso ou você vaza? Deus te chamou, foi para ser vaso, não foi para vazar. Obedeça a ordem de Deus. Tem pessoas que em vez de fazer, está vazando, desobedecendo a ordem de Deus. Vaso não pode escolher, vaso tem que obedecer.
trabalho de Ananias é um trabalho difícil, árduo, é enfrentar o homem perigoso, o homem que tem carta na mão para mandar prender crente, é o homem que tem carta na mão para mandar matar crente. Tem coragem, vaso? Ei, vaso, tem coragem de encarar ou vai vazar? Ananias tinha duas opções: uma era ser vaso e outro era vaza. Aqui não existe feminino e nem masculino. Vaso é como os anjos do céu, não tem sexo. Aleluia. Se Deus mandou, é para fazer. Deus te escolheu como vaso. Aleluia, Deus nos escolheu como vaso, não escolheu para vazar, não escolheu para temer, não escolheu para ter medo, não escolheu, Deus não te escolheu para você ser covarde, Deus escolheu homens e mulheres corajosos para fazer a sua obra. Deus te escolheu, aleluia, Deus tirou você dentre os seus, Deus te amassou, Deus te poliu, aleluia, Deus te formou como um vaso. Então deixa Ele te usar nessa noite, aleluia, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher e deixa Ele te usar. Seja um vaso cheio, aleluia, e usado na mão de Deus. Deus te chamou como um vaso. Você é um vaso escolhido por Deus. Aleluia, Deus te chamou. Ele te chamou para uma obra específica. Nem que seja uma alma só para você ganhar, mas essa alma pode fazer um arraso no mundo. Essa alma pode estragar o reino de Satanás. Aleluia! Ananias se tornou um vaso usado. Ananias se tornou um vaso ousado. Ananias se tornou um vaso determinado. Ele mandou, eu vou. Ele mandou, Ele garante. Ousadia, determinação. Ananias se encheu de Deus, aleluia, disse: eu vou ao encontro dele. Olha, vamos ver quem é mais forte. Será que é ele ou quem está em mim? Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Deus mandou, Ele garante. Deus mandou, Ele garante. Deus mandou, Ele vai garantir. Seja cheio de Deus para fazer o que Deus manda. Não se esvazie de Deus. Olha o que Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É isso que o Senhor quer? Eis-me aqui. E ele foi encontrar com Saulo. Nenhum cristão queria ver Saulo nem pelas costas, quanto mais frente a frente. Mas Deus, quando chama um homem, quando chama uma mulher, Ele só chama quem tem coragem, quem é determinado, quem é ousado e quem está preparado para ser cheio de Deus, cheio de autoridade. Aleluia. Eu vou profetizar algo aqui. E quem viver, verás. Deus levanta nesta noite pessoas aqui que ganharão pessoas
excluídas totalmente da sociedade, pessoas que ninguém dá credibilidade nela, mas Deus vai levantar pessoas aqui para ganhar estas almas para Ele, e essas pessoas farão estrago na terra, no reino de Satanás. Deus vai cumprir na vida de alguns que estão aqui o seu propósito, aleluia, para arruinar os poderes das trevas e ganhar almas para o seu reino. Aleluia. Tem pessoas que menos você espera, é um vaso escolhido por Deus. Deus só está esperando um Ananias para ir lá, mas não há possibilidade. Como? Quem faz o resto é Deus. O vaso não deve querer compreender e nem entender nada. O vaso deve obedecer. Vaso tem que colocar na posição. Vaso tem que colocar-se na posição. Não é emborcado, aleluia, não é de lado, não é de boca para baixo, aleluia, não é deitado, porque vaso deitado não fica cheio. Não é de boca para baixo, porque vaso de boca para baixo não fica cheio. Vaso tem que estar na posição, e quando ele está na posição, Deus vai derramar, aleluia, a sua glória, o seu poder, a sua unção, a sua chuva de glória, e vai encher este vaso. Aleluia. Deus não enche vaso emborcado. Aleluia. Deus não enche vaso deitado. Não tem como. A boca do vaso tem que estar para cima para Deus encher. Se você quer ser cheio por Deus hoje, abre a tua boquinha, meu filho, porque boca fechada, aleluia, vaso não é cheio, não. Aleluia, recebe esta glória de Deus. Deus vai mandar a sua chuva do céu. Só irá receber esta glória quem estiver com a boca aberta recebendo. Aleluia. Tem poucas pessoas no meio da multidão se colocando à disposição de Deus. Creia no que eu vou te dizer nesta noite. Você está se colocando na posição. Deus vai te encher, vai te tomar e vai fazer de você um vaso útil para a sua obra. Se prepara, menos você esperar, Deus vai começar a te usar para fazer coisas grandes para o seu reino. Vaso sofre, vaso chora, mas vaso obedece. Aleluia. Vaso chora, vaso sofre, mas vaso não sai da posição. Vaso não sai da posição. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Está gemendo, está chorando, está sofrendo, mas está na posição. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você foi escolhido, você foi comprado.
comprado, você foi escolhido e você foi comprado. Deixa eu dizer uma coisa para você: você foi escolhido, mas não veio de graça não, Ele te comprou. Você é um vaso escolhido e um vaso comprado, aleluia. Jesus te comprou com o seu sangue precioso. Você, aleluia, na condição de vaso de barro, parece não ter valor, mas Jesus te comprou pelo alto preço. Ninguém dava nada por você, mas Jesus pagou em você preço de sangue. Aleluia. Vaso escolhido, comprado, preparado e selado. É o vaso que Deus quer usar, o vaso obediente. Vai, porque Ele é para mim um vaso escolhido. E tem mais uma coisa, Ananias. E ele, Saulo, aleluia, versículo 16: eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer por causa do meu evangelho. Ele perseguiu, mas a partir de agora ele vai ser perseguido. Vai, deixa que eu vou fazer ele pagar tudo o que ele fez. Porque aqui se faz, aqui se paga. Então, 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas Ananias foi fazer. A primeira, orar para que Saulo voltasse a enxergar, porque ele ficou cego. Compreende isso ou não? É espiritual para entender isso? A primeira coisa, Ananias, é você orar para ele enxergar. Você compreendeu? A primeira coisa é orar para fazer as multidões enxergar. A primeira coisa é você orar para fazer o seu marido enxergar. A primeira coisa é você fazer, é orar para o seu vizinho enxergar. A primeira coisa é você orar para aquela rapariga, aquele moço, aquele gajo enxergar. A primeira coisa a fazer, Ananias, você vai orar para ele enxergar, está cego. Está escrito no versículo de número 17: ore para que eles tornem a ver. A segunda coisa é orar para que ele receba o Espírito Santo. Veja, estou enxergando. Já está vendo? Já estou vendo. Saulo, você está me enxergando? Estou te enxergando. Não sente mais ódio de mim, Saulo? Não. Não quer me matar, Saulo? Não. A primeira pessoa que Saulo viu na frente dele foi Ananias. Deveria estar com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira. Aleluia, era o primeiro a ele ser aleluia, era o primeiro a ele matar. Era o primeiro a ser morto, seria Ananias. Então, aleluia, quando ele ora por Saulo, Saulo volta a enxergar. E quando ele volta a enxergar, ele diz: eu estou vendo você, Ananias. Está vendo? Não tem ódio, não tem rancor, não tem mágoa, não tem ira. Não, eu estou te vendo. E o amor cresce na minha alma. Então receba agora o Espírito Santo. Aleluia. Naquele momento Paulo recebeu a graça e foi batizado com...
Aleluia. Versículo 17. Paulo recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Irmão, foi na hora. Leia versículo 17, você vai ver. Aí eu creio que Ananias pregou para Saulo, falando sobre o batismo do arrependimento. O homem passa a enxergar, o homem é batizado com o Espírito Santo, e agora Ananias fala sobre o batismo para ele. E a Bíblia diz que imediatamente, logo após receber o Espírito Santo, foi batizado nas águas. Tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. Às vezes tem alguém que indaga assim: pastor, esse rapaz só tem 30 dias que aceitou Jesus, o senhor vai batizar ele? Até hoje tem uns acusadores, né? Essa mulher só tem uma semana que aceitou Jesus, o senhor já vai batizar? Irmãos, olha aí, Saulo foi batizado, foi na mesma hora. Leia a Bíblia. Saulo foi batizado, recebeu o Espírito Santo e já estava pronto para ir para o campo de batalha. Aleluia. Deus quer te usar para você fazer alguma coisa para a obra dele. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é um vaso escolhido? Ou você é uma vasa? Em vez de ser um vaso escolhido, é uma vasa escondida. Deus manda, faz igual Jonas. Em vez de ir, vaza. Você que está na internet, você, meu irmão, que me assiste sempre, você é um vaso ou é uma vasa? Você obedece à voz de Deus ou você foge? Porque geralmente, queridos, nós achamos difícil o que Deus manda a gente fazer. Mas quando Deus manda, Ele garante. Se Deus mandou você ir falar, vai falar. Se Deus mandar você pregar para o seu patrão, pregue para o patrão. Se Deus mandar pregar para o funcionário, pregue para o funcionário. Se Deus mandar você pregar para o presidente da junta, da câmara, pregue. Se Deus mandar você pregar para o perseguidor, pregue. Para o alcoólatra, pregue. Para o usuário de drogas, pregue. Para quem não te ama, prega. Para quem te odeia, pregue. Faça a obra do Senhor. Você é um vaso escolhido. Aleluia. Pode parecer ser insignificante o que Deus manda você fazer, mas não é. Ele sabe o que está mandando você fazer. Paulo se tornou, depois de Cristo, depois de Jesus, na terra não passou um homem como Paulo. Você sabia disso? Na terra não passou um homem como Paulo depois de Cristo. Mas você sabe quem teve coragem de ir lá? Foi Ananias. Paulo todo mundo conhece. Paulo todo mundo sabe. Paulo todo mundo conhece as suas cartas. Mas Ananias, ninguém sabe quem é. Fique sabendo hoje que você possa ser esse Ananias. Talvez ser Ananias é melhor do que ser Paulo. Porque ser Ananias é ter o prazer e a alegria
de olhar para os feitos de Paulo e dizer: foi eu que fui lá e preguei para ele, eu obedeci a voz de Deus. Aleluia. Deus pode te usar para você ganhar alguém para a sua obra. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Feche os seus olhos agora e faça uma oração a Deus. Diga para Deus. Diga para Deus. Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Aleluia. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Aleluias. Coloque a mão no seu coração.